quantas vezes os problemas que a gente tem, eles são criados e ampliados na nossa cabeça, e quando a gente vai conversar, o problema, na verdade, ele é outro, ele existe, mas ele é outro. Nem é aquele que inicialmente a gente pensava. E já falei, um excelente lugar para você treinar a sua comunicação é com as pessoas mais próximas. Não espere um namorado para você treinar a sua comunicação, a comunicação que resolve. Luísa, mas o que eu tenho que fazer com a minha comunicação? Você tem que dar um jeito de ter uma comunicação, não interessa qual é o seu jeito, de ter uma comunicação que resolve problemas sem brigar e sem ficar 3 dias sem se falar. Quer dizer, pode ficar 3 dias sem se falar, né? Mas desde que a gente eu esteja elaborando na minha cabeça. Ó, eu preciso de um tempo porque eu estou elaborando na minha cabeça, não porque eu estou fazendo birra. O que não dá mais é para a gente fazer birra, para a gente não falar e para a gente resolver o trem nos tapa. Estou falando sentada na cadeira de quem fazia isso, todas essas formas. Isso é que não dá mais, porque a relação ela não vai ser longeva, ela não vai ser leve com esse tipo de coisa. Né? Não é sustentável isso. A gente tem que lembrar isso, tá? A comunicação só existe se 2 pessoas querem conversar. Isso é um fato. Se a pessoa não quer de jeito nenhum, não tem comunicação com essa pessoa. Não tem como. Comunicação é sempre com 2 pessoas, no mínimo, né? No meu relacionamento, em outro relacionamento, o que acontecia é que a gente não era compatível. A gente não se ouvia e não aceitava, não é porque a gente estava de sacanagem, ou porque a gente era mal, é porque realmente a gente vivia filosofias muito diferentes. O que eu falava não fazia o menor sentido para a cabeça dele. E o que ele falava, para mim, não fazia o menor sentido. Era um absurdo, porque a gente não era compatível. Então, a gente nunca ia chegar numa negociação, porque os valores não eram os mesmos, os objetivos não eram os mesmos, dificilmente é uma energia muito grande, um esforço muito grande para chegar nisso aqui de resultado. Para mim não fazia sentido. Depois que eu mergulhei mais profundamente no autoconhecimento, realmente para mim rolou essa divisão. Não é bem uma divisão, mas é tipo assim, esse é o tema da minha vida, isso é o que eu gosto, é o que eu busco, eu gosto dessas conversas profundas e tal. E quando eu conversava, eu sempre fui muito cheia da opinião. Tanto é que esse foi um feedback que eu recebi de uma amiga de que eu era chata, né? Eu sempre tinha uma opinião para tudo e isso era chato, às vezes ficava inconveniente. E aí eu comecei a me calar e ouvir as pessoas, porque realmente às vezes as pessoas não pediram opinião e eu sempre tinha alguma coisa para falar. Muito crítica, inclusive, né? Fazendo crítica às pessoas, às situações e tudo mais, ao comportamento e tal. E eu comecei a me calar. E quando eu comecei a me calar e realmente ouvir as pessoas, eu comecei a ouvir não o que elas estavam falando, mas quem elas eram. Porque quando as pessoas falam, quando a gente fala, quando eu falo, quando você fala, você está mostrando quem você é, o que você acredita. Os seus medos estão por trás das nossas falas. Então, quando eu falo para o Léo assim, lindo, a gente tem que trabalhar mais. Não, lindo, porque a gente tem que trabalhar. O que eu estou falando para ele? Eu estou com medo. É isso que eu estou falando para ele. Eu estou com medo. Então, eu comecei a ouvir, é o que eu falo lá no módulo 7, ouvir além das palavras.